Brasil em Debate está de volta. Hoje, debatendo o Marco Civil da Internet com o seu relator, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, e Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. E o deputado Alessandro Molon estava explicando que o Marco Civil tem 3 pontos estes fundamentais. O terceiro era o de liberdade de expressão. Tem alguns problemas, principalmente, se não me engano, com o Facebook e outros serviços que proíbem, que tiram do ar algumas publicações. Perfeito. Eu queria só, antes de explicar esse ponto, voltar à ideia de ou fatiar o projeto ou não. O problema do projeto, vamos falar de forma muito clara. E por que é importante disciplinar essas 3 questões? Perfeito. Porque são as questões sobre as quais não há lei no Brasil e não há segurança jurídica, não há regra que proteja o internauta em relação a essas 3 questões. Não há nenhuma garantia para o internauta de que a rede vai ser neutra, de que o que ele contrata vai ser entregue. Não há proteção à privacidade do internauta e não há proteção à liberdade de expressão dele. O problema do Marco Civil, de forma muito transparente, não é o fato dele ter essas 3 questões num só projeto. Ele só não foi aprovado até agora, falando de maneira muito franca, porque as empresas telefônicas são contra. Elas estão pressionando o Congresso para que o Congresso não vote esse projeto, porque esse projeto prejudica os negócios delas e protege os internautas. O problema não é estar tudo junto. O problema é que o conteúdo fere os interesses dos provedores de conexão. Todo o resto da sociedade brasileira apoia o projeto. Os provedores de conteúdo, as associações de defesa do consumidor, a academia, a universidade, a sociedade civil organizada, a imprensa, é todo mundo a favor do Marco Civil. Menos as empresas de conexão. Não. Deputado, por que você não acredita que uma lei... Salvo posições... A lei daria mais segurança jurídica do que a Anatel? Quem? Uma lei daria mais segurança jurídica do que a fiscalização da Anatel? O que eu quero dizer é que já está regulado isso. Já tem regulamentação para dizer, você compra 10 mega de banda de velocidade, você tem que receber tantos % dessa banda. Tá aí a lei, é fiscalização. Não é a internet que cria o problema. Essa que é a grande realidade. Então, se eu compro 10 megas, eu tenho que receber... É verdade que hoje o que acontece? Eu compro 10 megas, independente de qualquer coisa, e eu estou recebendo Mas a Anatel, a Anatel aceita que eu receba um. Tem que fiscalizar. Então, por exemplo, você compra um telefone de 3G... Mas a Anatel aceita que seja um. Se eu compro 10, eu receba só um. É verdade. A regulamentação da Anatel permite isso. Então, nós temos que regulamentar essa questão na Anatel, no lado real da vida, não é no virtual. Isso que eu quero dizer, é no lado real. O lado real tem legislação para isso. Esses 3 fatores aí, a neutralidade, a privacidade e a liberdade de expressão, que aliás eu acho que a liberdade de expressão é a mais séria de todas nesse tema aí, que não é a liberdade de expressão do Facebook, do Google, não. No momento que você começa a controlar essas coisas aqui, é a liberdade de expressão controlada pelo governo, pelo que tem o poder de acessar essas coisas, independente de outras coisas. Essa que é a grande realidade. Essa que é o grande problema. E cada vez com outras leis que já falaram aqui, deixa de fora, vamos fazer lei para a questão de direitos autorais. Está vendo? Uma lei que vai entrar. E nós vamos detalhando de tal maneira esta lei, vai ser uma lei geral, essa lei geral da internet, que nós vamos, engessar a internet. Eu acho que isso os internautas não querem. Eles estão felizes como está hoje. Vamos corrigir os pontos onde tem desvio. Olha, eu discordo desse ponto. Eu sinceramente discordo de que os internautas estão achando que a internet brasileira vai bem. A internet brasileira não vai bem. A gente tem uma das internets mais caras do mundo, de pior qualidade, a gente paga 10, recebe 1, eles controlam a nossa privacidade. Então vamos, mas o marco da internet, esse marco proposto, não vai mexer no paga 10 contra. Isso é uma questão de lei externa, de punição às empresas. Exige a entrega da qualidade contratada. Então, mas é um dos pontos do Marco Civil. Mas isso já é exigido hoje, eu como usuário. Mas não é deixa eu colocar uma outra questão. Eu tenho uma... Então, nós estamos inventando uma coisa, não é para a internet, já existe nesse mundo. Então nós vamos adaptar. Mas não a lei específica. A gente está convivendo, deputado Molon, a gente está convivendo com denúncias de que grandes operadoras dentro do país deram acesso às informações dos cidadãos e das instituições brasileiras a serviços de espionagem norte-americanos por meio de contratos com as operadoras norte-americanas. O Marco Civil pode impedir isso? Pode. Por uma razão muito simples, ele proíbe que o provedor de conexão guarde a sua navegação. Portanto, ele não vai poder ceder o que ele não tem.
Eu quero, de maneira muito honesta, Vânia, dizer o seguinte, eu não estou com isso querendo dizer, eu não vendo ilusão. Eu acho que é uma deslealdade, uma desonestidade a gente apresentar um projeto de lei como se ele fosse resolver todos os problemas. É claro que o Marco Civil não resolve todos os problemas. Um projeto de lei ele não tem o condão de impedir a espionagem, mas ele vai dificultar a cessão desses dados por empresas brasileiras, como se cogita que tenha acontecido, a órgãos estrangeiros, uma vez que eles não vão poder guardar esses dados. Eles ficam proibidos de guardar esses dados. Agora, isso quer dizer que não haverá mais espionagem? Não. Da mesma forma que quando a gente faz uma lei penal, a gente não impede que haja crimes, mas a gente pune, a gente desincentiva, a gente dificulta, né? Eu gostaria de colocar nesse ponto aqui, Molon, o seguinte. Poxa, nós somos uma democracia, nós temos todas as liberdades, um Estado de Direito, onde nós não temos problemas de liberdade. Quando você... e a internet ficou livre nisso. No momento que você começa a exigir provedor, que aliás isso também acho meio ilusório, porque hoje os provedores estão no mundo todo, estão em nuvem, estão em tudo que é lugar. Quer dizer, não existe mais essa questão de localização para o hard, para o equipamento. Não existe. O que existe são os softwares que permitem a veiculação da informação. E esse software pode veicular informações que estão em outros lugares do mundo. E a internet trouxe algo que é novo, que é a globalidade. A web é global, não pode ser regionalizada, porque aí você vai acontecer coisa na China. Mas a China é um país comunista, politicamente, né? Então lá não tem problema. Lá, na China você não pode ter mais que um filho, você não pode ir de uma cidade para outra sem dizer na polícia que está indo para outra cidade, dentro do seu próprio país. Então lá tem liberdades cerceadas, lá está muito bom. Então eles fizeram uma internet própria e ficaram ótimos. Ah não, nós estamos falando aqui do Brasil, nós começamos uma internet livre. Então eu sou a favor acho que a governança da internet tem que ser internacional, tem que ser do interesse de todos. Eu quero concordar. E acordos bilaterais e multilaterais. Não, essa que é a realidade. Deputado Arotti, o senhor está corretíssimo. Eu quero só dizer o seguinte, não há nada mais harmonizado com as melhores práticas de internet no mundo do que o Marco Civil. Só para dar 2 exemplos para o senhor. Eu fui chamado para falar na Inglaterra, num evento do governo britânico, de uma agência do Ministério das Relações Exteriores britânico, para falar sobre o Marco Civil, antes de ser lei. Eles disseram, é o melhor projeto que está em tramitação nesse momento no mundo. Recentemente, em junho, eu fui falar em Harvard, na Universidade de Harvard, também conhecida como uma das melhores, se não a melhor do mundo, sobre o Marco Civil, no Berkman Center for Internet and Society. Disseram, é o melhor projeto de lei sobre a internet que a gente conhece no mundo. Então, o Marco Civil não tem nada de controle sobre a internet. Ao contrário, ele está alinhado com o que é de mais livre e garantista no mundo. Ele proíbe o controle, o bloqueio, o monitoramento, a filtragem da internet. Ele é um remédio contra qualquer governo totalitário. Não é por acaso que toda a imprensa brasileira apoia explicitamente o projeto, porque ele é a favor da liberdade de expressão, da garantia de nenhum controle sobre a rede. Então, é um orgulho para o Brasil. Eu lamento que a gente não tenha aprovado ainda, porque quando o Brasil aprovar, vai virar referência internacional. Já é antes do projeto ser votado. O Marco Civil já foi debatido na ONU. A ONU já cita o Marco Civil como um projeto de lei. Quer dizer, a gente não tem dimensão, a gente tem condições de fazer coisas boas. Essa é uma delas. O Congresso tem que aprovar essa. Eu volto a insistir, volto a dizer, e para mim é um privilégio estar conversando aqui com o Molon, porque ele conhece profundamente o assunto, está trabalhando debruçado em cima disso aí, e está oferecendo um projeto. Como falei, eu gastei o recesso todo lendo esse projeto para eu poder conversar, entender melhor, me readaptar, embora eu seja profissional, tecnologia dessa área, eu tive que... Você estava falando em atuar junto à Anatel. A Anatel é independente, deputado. O Congresso não pode atuar, impor regras à Anatel. Não, mas o Congresso não está... Mas como que não? As leis quem faz é o Congresso. Pode fiscalizar. Então, a fiscalização... Mas o senhor é contra fazer uma lei? Não, eu não sou contra, não. Eu estou dizendo que eu tenho muitas dúvidas que o Marco Civil seja necessário, como está colocado. Isso que eu digo. Nós poderemos fazer leis específicas, como estamos fazendo. Já fizemos, dei até o exemplo da pornografia infantil, que não mexeu em nada. Agora, tem problemas, onde surge o problema da neutralidade? Então,
primeiro grande problema, vou dar um exemplo do banda larga, do G3, que já está entrando na geração 4, mas o G3 não funciona, onde você não tem banda suficiente no seu celular para acessar nada. Por quê? Porque não há fiscalização, porque os projetos não são implantados como deveriam, porque as empresas também têm dificuldade de colocar suas antenas, porque tem toda uma legislação. Então, é tudo no mundo real, não é um problema de internet. Porque se eu tivesse a banda larga funcionando no celular, na terceira geração e na quarta geração, eu teria acesso suficiente que o acesso de banda larga, móvel... Isso é vendido, a gente paga por isso. Sim, claro. A empresa não pode vender uma coisa que ela não tem. Não, ela pois não é, pode mas está vendendo. Então está faltando o quê? Fiscalização. Não é a lei da internet que vai resolver isso. Não tem nada a ver. Bom, não é o Marco Civil que vai resolver. Os próximos capítulos a gente vai assistir no plenário da Câmara dos Deputados, nos plenários das comissões onde essa discussão está acontecendo. Sabe qual é o meu ponto, Wagner? Ninguém consegue apontar no Marco Civil algum retrocesso. No Marco Civil só há propostas de avanços. Não há ninguém que diga essa regra aqui vai piorar a internet no Brasil. Pode até alguém dizer não tenho certeza se isso aqui vai garantir o avanço que promete. Mas se não tem nenhum risco de retrocesso, se é uma lei a favor do internauta, por que nós não vamos aprovar? E depois lutar pelo cumprimento dela. Claro que não basta aprovar a lei, é preciso depois fiscalizar o seu cumprimento. Mas a gente tendo uma lei, a gente fica mais forte. O internauta passa a ter uma lei na qual se basear para ir à justiça, exigir reparação dos danos que sofreu. Então por que o Congresso não vai oferecer aos 100 milhões de internautas brasileiros uma lei que os proteja? Essa lei é o Marco Civil. Vamos votar o Marco Civil. Muito obrigada, deputados. Eu acho que é cedo para votar. Eu tenho muito que pensar aí. Muito obrigada pela presença dos deputados. Eu agradeço também o debate. O Brasil em Debate está terminando. Hoje nós recebemos os deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, para discutir o Marco Civil da Internet. Eu sou Vânia Alves, agradeço sua audiência e te convido para voltar nas nossas próximas edições. Até lá.